A ditosa cidade deve ser linda. Se eu pudesse, eu iria pra lá agora. Veria o Senhor frente a frente, cantaria naquele imenso coral. Veria José e querubins ali reunidos, cantando hosanas ao Rei. Breve este meu pensamento será realidade, pois pra lá Jesus, teu povo te chama, teu povo te clama, para que venhas. Jesus, tua igreja te canta e as mãos levantam, porque te espera. Oh, vem em tua nuvem de glória. Oh, vem coroado em vitória. Oh, vem em tua nuvem de glória. Oh, vem coroado em vitória. Vem, Senhor Jesus, e abra os céus com poder. Oh, vem, oh, vem. Desce pra reinar em majestade e autoridade. Oh, vem, oh, vem. Jesus, teu povo te chama, teu povo te clama, para que venhas. Jesus, tua igreja te canta e as mãos levantam, porque te espera. Oh, vem em tua nuvem de glória. Oh, vem coroado em vitória. Paz do Senhor Jesus, chegando até você, o programa Restaura a Mulher. Dia 5 de junho, quinta-feira, estamos aqui. Meu nome é Irmã Terezinha Pereira, para fazermos este programa. E você, nosso convidado, a permanecer conosco nesses 55 minutinhos. Vamos adorar ao Senhor Jesus, ouvir o que o Senhor tem para nós neste dia. E vamos adorá-lo, porque Ele merece toda a nossa adoração. Aleluia. Bom dia para você que está conosco. O nosso programa é uma realização da Igreja Pentecostal Assembleia de Deus, Ministério Restauração. Nosso presidente é o pastor Humberto Schmidt Vieira e na superintendência da União Feminina, nossa diaconisa, a irmã Gladys Machado. Glória a Jesus. O endereço da nossa igreja aqui na rua Avenida Farrapos, número 312. Você é convidado a estar conosco todos os dias. Hoje mesmo nós temos culto às 15 horas
Estamos com uma campanha, o segundo dia hoje da nossa campanha, Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Isaías 43:11. Essa campanha vai se estender por 7 semanas e hoje é a segunda semana. Se você quiser vir, né, se você pode vir fazer esta campanha conosco, você é nosso convidado. Venha participar, eu creio, tenho certeza que Deus grandes coisas vai fazer. Aleluia. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Vamos orar? Coisa boa, né? Nós podermos orar e estarmos na presença do Senhor Jesus. Eu te convido. Você que pode orar comigo, vamos orar. Santo Deus e eterno Pai, eu te louvo, Senhor. Eu glorifico o teu nome, Senhor. E eu te dou graças por tudo, Senhor, que o Senhor já fez, Pai, sim, querido. Deus, pelas tuas misericórdias que se renovaram nesta manhã. Por isso nós estamos aqui, Senhor. Podemos sair das nossas casas, podemos trabalhar, podemos respirar, podemos, acima de tudo, louvar e engrandecer o teu nome, Senhor, porque tu és bom, tu és maravilhoso. Aleluia. Toma esta programação nas tuas mãos, Senhor. Eu te louvo pela vida do irmão Christian, Senhor, que está ali comigo, nos ajudando nesta manhã. Abençoa a sua vida, Senhor, dá graça, Senhor, nos sustenta neste dia, renova, Senhor, as nossas forças, nos dá ânimo para buscarmos a Tua presença, Senhor, porque sem a Tua presença nós não somos nada, sem as Tuas misericórdias, Senhor, nós não somos nada, nós carecemos de Ti. Espírito Santo amado, vem, Senhor, e fala conosco neste dia. Deus, através dos louvores, através dos quadros, nós queremos ouvir a Tua voz, nós queremos a Tua presença neste estúdio, Senhor. Deus, nos dando a alegria da salvação, alegria, Senhor, de podermos ouvir a Tua palavra. Deus eterno e todo-poderoso, toma nas Tuas mãos cada um dos nossos ouvintes, Senhor, e abençoa-nos, Senhor, e nos dá vitória neste dia. Em nome de Jesus, te louvo e te agradeço, Pai. Amém, Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. Vamos ouvir, então, o nosso primeiro quadro, Falar Bem Faz Bem, com a nossa professora Silvana Garcia. Olá, tudo bem? Falar bem faz bem. Vamos lembrar que no último quadro nós falamos sobre a crase. Lembram que é aquele sinalzinho que vai em cima da letra A, viradinho para a esquerda. Só que nós vamos ver hoje quando nós devemos usar a crase ou quando não devemos usar a crase. Então, não erre mais. Use a crase adequadamente, ou seja, coloque aquele acentinho, aquele sinal em cima do A, viradinho para a esquerda, só quando necessário. Não devemos usar crase antes de palavras masculinas, antes de verbos e quando a palavra que vier depois estiver no plural. Esses são alguns exemplos que não deveremos usar crase. Exemplo, andei a cavalo. Como a palavra cavalo está no masculino, não uso crase diante de palavra masculina. Fui a pé. Pé, nome masculino, não se usa crase no azinho que antecede. Aquela loja vende a prazo. Prazo, palavra masculina, também não usamos crase. Outro exemplo, voltamos a admirar o céu estrelado. A admirar. Admirar é um verbo. Eu admiro, tu admiras, ele admira. Então, antes de verbo, também não usamos a crase. E o nosso último exemplo, deu o material a pessoas desconhecidas. Por que não vai crase antes de pessoas? Porque pessoas está no plural e o a está no singular. Então, quando depois da letrinha A vier uma palavra no plural, não usamos a crase. Correto? Por hoje é isso aí. Tchau, tchau.
Aleluia. Eu vou ler uma parte aqui, uma porção da palavra do Senhor para nós meditarmos nessa manhã, que se encontra em Salmo 116. Amo o Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos. Invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços de morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. E então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra-me a alma. Compassivo e justo é o Senhor, nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelos simples. Achava-me prostrado e Ele me salvou. Volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para comigo. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Eu cria, ainda que disse, estive sobremodo aflito. Eu disse na minha angústia, todo homem é mentiroso. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Aleluia! Glória a Deus, que palavra maravilhosa. Aleluia, bendito é o nome do Senhor Jesus. Vamos ver aqui conosco quem já está conosco aqui nos fazendo companhia. Glória a Jesus. A irmã Suelen Santos, paz, oração e união. São Leopoldo Leste na escuta. Deus abençoe. Deus abençoe, irmã Suelen. Aleluia. O nosso irmão querido Saul Vargas, paz, oração e união. Paz do Senhor, irmão Saul. O irmão Ezequias Gomes de Lima, paz do Senhor, aqui de Cascavel, Paraná. Peço oração por minha filha, Stephanie Gomes de Lima. Está passando agora por um procedimento cirúrgico. Acabou de vencer a dengue hemorrágica. Glória a Jesus. Vamos orar crendo no poder que há no nome de Jesus, meu irmão Ezequias. Vamos orar pela Stephanie, sim, e cremos que Deus já nos deu a vitória, né? Logo mais ela já estará com vocês, alegre, feliz, crendo que a mão do Senhor esteve estendida sobre a sua vida. A nossa irmã querida Suzane Guimarães Rodrigues, paz do Senhor, minha irmã. Deus abençoe. Deus te abençoe também, irmã Suzane. Glória a Jesus pela tua vida. A nossa irmã querida Gelsa Escola, paz, oração e união, área uruguaiana, Rio Grande do Sul. Peço oração por Maria, que se encontra na UPA. Deus te abençoe, amada irmã. Deus te abençoe também, irmã Gelsa. Aleluia. A nossa irmã Silvana Holanda, de Fortaleza. Aleluia. Paz, oração e união. Paz, minha querida. Deus te abençoe. A nossa irmã Helena Lemos também. Paz, oração e união. Paz do Senhor Jesus, nossa irmã querida, irmã Helena. Peço oração por minha família. Eu vou anotar todos os pedidos de oração, levar para a urna, nós vamos orar, crendo que Deus faz muito, muito, muito além daquilo que pedimos ou pensamos, porque Ele tem todo o poder nos céus e na terra. Por isso nós glorificamos o nome do Senhor Jesus e estamos alegres, porque sabemos que Ele está no controle de todas as coisas. Aleluia, glória a Jesus. Vamos ouvir o nosso primeiro louvor? Aleluia, glória a Jesus. Dos rios da Babilônia, lembrando-nos de Sião. Chorávamos, nos salgueiros pendurávamos nossas harpas e lembrávamos de Sião. Chorávamos, pediam para que cantasse
irmãos, uma canção. Como cantar em terra estranha louvores de Sião. Como louvar em cativeiro e ali então chorávamos. O povo apostatava em nuvens escuras vinham sobre a igreja. Mãos iníquas tocavam no pão e no cálice e não se discernia mais o corpo de Cristo. Os que não se dobravam ao mundanismo eram ameaçados, perseguidos, proibidos de pregar. Faltava alimento para a igreja, um decreto de morte sobre nossos filhos. Mas há 20 anos, o Senhor nos deu um livramento. Jeová resolveu mudar a nossa história e veio pra nos resgatar. Nos tirou do cativeiro, quis nos libertar. Com harpas nós cantamos para o adorar. Então a nossa boca se encheu de louvores, de risos de alegria ao invés de dores. Cativeiro para o seu povo nunca mais, liberdade para o povo de Israel. Glória a Deus, só Ele é fiel. Glória ao grande Deus, Ele nos libertou. Glória ao grande Deus, só Ele é Senhor. Glória ao grande Deus que se lembrou de nós. Babilônia não mais ouvirá a nossa voz. Glória ao grande Deus que grandes coisas fez. Glória ao grande Deus, Ele é o Rei dos Reis. Todo o povo se levanta pra adorar. Glória para sempre a Jeová. Glória ao grande Deus que grandes coisas fez. Glória ao grande Deus, Ele é o Rei dos Reis. Todo o povo se levanta pra adorar. Todo o povo se levanta pra adorar. Glória para sempre a Jeová. Glória ao grande Deus. 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 Glória ao grande Deus é Jeová. Resgatou seu povo da prisão. Salvou e nos tirou da escravidão. Dos salgueiros já tiramos nossas armas. E então vamos louvar cheiro de unção. O Senhor nos resgatou, nos trouxe a restauração. Glória ao grande Deus, Ele nos libertou. Glória ao grande Deus, só Ele é Senhor. Glória ao grande Deus que se lembrou de nós. Babilônia não mais ouvirá a nossa voz. Glória ao grande Deus que grandes coisas fez. Glória ao grande Deus, Ele é o Rei dos Reis. Todo o povo se levanta pra adorar. Todo o povo se levanta pra adorar. Todo o povo se levanta pra adorar. Adorar, 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 adorar a Jeová. Resgatou seu povo da prisão. Glória a Deus, coisa linda, né?
adorarmos o nome do Senhor Jesus. O Senhor nos resgatou, nos trouxe a restauração. Glória ao grande Rei que grandes coisas fez. Aleluia! Deus está falando conosco, minhas irmãs e meus irmãos, que coisa mais maravilhosa, né? É só nós inclinarmos para Deus que Ele fala conosco, né? Olha que maravilha! Amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Aleluia, glória a Deus. Vamos invocar o nome do Senhor Jesus, vamos glorificar o nome do Senhor Jesus, mesmo em meio às dificuldades, minhas irmãs, porque tudo nessa vida é um processo, né? Ontem eu estava ouvindo o programa do Restaura da irmã, que a irmã Fátima estava apresentando, ela e a irmã Ione, e elas estavam falando das estações, né? Hoje, por exemplo, hoje é um dia que está nublado, está úmido, é um dia que não é um dia ensolarado. Assim é a nossa vida, às vezes, realmente, né? Às vezes nós não temos aquela força, aquele vigor, aquela alegria, mas Deus nos dá a força, a alegria e o vigor. Ele nos sustenta. Ele é aquele que nos sustenta, meus irmãos e minhas irmãs. Não há dia triste e nublado com o Senhor Jesus, porque Ele é a nossa esperança. Ele é a nossa esperança, Ele faz o impossível, Ele cria aquilo que não existe. Esse é o nosso Deus, aleluia. Eu estou muito feliz, né? Eu estava lendo aqui as nossas participações e vendo de quantos lugares, né, nós temos amigos, irmãos em Cristo que estão conosco, Cascavel, São Leopoldo, Uruguaiana. Glória a Deus, Deus é muito bom, aleluia. Eu me alegro de estar aqui com vocês, comunicando e participando das bênçãos e vitórias que eu tenho certeza que o Senhor vai conceder a você que está conosco nesta manhã. Nós temos mais algumas participações aqui. A irmã Alessandra Silva, Paz, Oração e União, Charqueadas, Rio Grande do Sul, aleluia. Olha só que maravilha, a nossa irmã Graciela também, Paz del Senhor, aqui desde Salto, Uruguai. Aleluia. Deus te abençoe, minhas irmãs queridas. A irmã Giane Cascavel, área oeste do Paraná. Glória a Deus. Deus abençoe você também, minha irmã querida. Aleluia. Nós ficamos alegres, né? Porque não estamos aqui sozinhas. Vocês estão conosco. Aleluia, aleluia. Vamos ao nosso próximo quadro. Vamos aprender mais um pouquinho com o Espírito Santo neste dia. De mulher para mulher, sempre uma palavra amiga. Boa tarde, queridas irmãs e também amigas do Restaura Mulher. É tempo de clamar a Deus, não é? Estamos aqui nesta tarde muito especial, porque estamos na presença de Deus e a sua presença, ela é especial. No livro de Juízes, no capítulo 6, fala sobre a opressão dos midianitas. No versículo 6 diz, assim, Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Então, os filhos de Israel clamavam ao Senhor. É aquilo que já falei aqui no início da semana. Só clamam a Deus quando estão necessitados. Como as pessoas têm facilidade de esquecer de Deus quando está tudo bem. Quando tem saúde, tem dinheiro, está tudo bem na família e não reconhecem Deus como aquele que o abençoa e não clama mais. Israel estava assim. Quando tinha tudo, fazia o que era mal. Então Deus permitiu que os midianitas lhe tirassem tudo. Aí então se lembraram de Deus. E ainda bem que servimos um Deus de bondade, um Deus de misericórdia. Deus se revela para Gideão, filho de Joás, que pertencia à família de Abiezer. E o nome Abiezer significa pai da ajuda, pai do auxílio. E era o que eles estavam precisando naquele momento. Ajuda, auxílio. E tiveram por quê? Porque clamaram ao Senhor. O que aprendemos nesta tarde com isso é que devemos clamar
sempre ao nosso Deus. Pois Deus não é apenas Deus de passado, mas é Deus de presente também. Não vamos ficar dizendo, eu era, eu fazia, eu clamava, nada disso. Agora nós temos que continuar fazendo, pois vivemos um outro momento que exige também o nosso clamor. Deus abençoe. Glória a Deus. Vamos clamar ao Senhor Jesus, né? Crendo nas suas misericórdias, crendo que Ele é bondoso e maravilhoso, um Deus de amor que cuida de nós, que cuida dos nossos. Mesmo, Senhor, nós vendo as coisas às vezes tão confusas, né? Mas nós não devemos olhar por vista, nós devemos viver por fé. É difícil, muitas vezes é muito difícil, eu concordo contigo, não, mas tu não estás vivendo o meu problema. Não, mas eu também tenho muitas dificuldades a serem vencidas, mas eu creio que nós devemos sempre olhar para o autor e o consumador da nossa fé. Aleluia, sempre olharmos para Ele com os nossos olhos fitos lá no alto, né? Lá de onde nos vem o socorro presente na hora da angústia. Aleluia. Glorificamos a Deus, Ele é compassivo e justo. É o Senhor, o nosso Deus é misericordioso. Aleluia, o nosso Deus é compassivo, é justo, por isso nós estamos sempre alegres com Ele, né? Mesmo nas dificuldades, nós sabemos que o nosso socorro, bem presente, vem do Senhor. Aleluia, vamos ver aqui, temos mais participações, temos duas mais aqui, a nossa irmã querida, irmã Clair Brito, Deus te abençoe, bom dia, paz do Senhor Jesus, irmã Clair. A nossa querida irmã Jane Jardim está conosco também. Paz, oração e união. Paz do Senhor, irmã Jane. Deus te abençoe, minha querida, com bênçãos espirituais. Aleluia. A nossa irmã Graziela Barbosa. Pido oração por mim. Aleluia. Vamos orar por ti, minha irmã querida. Que o Senhor Jesus venha renovar as tuas forças neste dia e te ajudar a vencer aquilo que é impossível aos teus olhos. Mas para o Senhor não é impossível. Aleluia. Confia no Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e tudo Ele fará. Vamos aprender a viver e depender do Senhor Jesus e da sua palavra, né? Que nos afirma que nós somos mais do que vencedores. Aleluia. Glória a Jesus. Vamos ao nosso próximo quadro, então, painel bíblico com a nossa irmã diaconisa Gladys Machado. Aleluia. Paz do Senhor, queridas amigas, que em casa, principalmente a mulher, ela vai para o casamento assim com o coração cheio de sonhos, cheio de romantismo. A minha avó, minha falecida avó, ela contava que quando ela casou, ela foi imaginando no outro dia ela sair com o noivo dela. Imagina, eles nunca tinham saído juntos, sempre com alguém, sempre junto com toda a família. E ela pensando agora ia sair sozinha, passear pelos bosques, pelas estradas, numa charrete. E no dia seguinte ela se acordou 5 horas da manhã, e deu por falta do esposo. Se apavorou, se assustou, se levantou, saiu procurando ele pela casa, não achou. Abriu uma janela e estava lá o alemão velho, caminhando em direção à roça com a enxada nas costas. E aí se acabaram os sonhos dela. A Bíblia nos fala, lá em Gálatas 6:9, que nós não devemos nos cansar de fazer o bem. Muitas pessoas, quando se dão por conta do que é uma relação de amor, se desanimam. Ah, não era o que eu sonhei, não era o que eu pensava. E querem até sair fora. Às vezes eu acho até engraçado quando eu vejo jovens com 2, 3 anos de casados vêm e dizem, ah, não dá mais para aguentar. Eu não aguento mais, não tem mais como conviver. Meu Deus, estão recém no início da vida, tem tanta coisa para aprender. Tem tanta coisa para renunciar, tem tanta coisa para se humilhar. 3 anos de casamento para dizer que não dá mais? Ah, não, é muito pouco tempo. A não ser, claro, que algum
dos cônjuges tenha se desviado, tenha saído da presença de Deus, tenha voltado as costas para o Senhor, aí realmente a convivência se torna muito difícil. Mas enquanto os dois estão na presença de Deus, enquanto os dois têm a presença do Espírito Santo na vida, dizer que não dá mais, isso é mentira, eu não acredito. Nós, quando amamos a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de toda a nossa força, de todo o nosso entendimento, Deus, ele nos habilita para amar. A Bíblia diz que o amor é derramado por Deus em nossos corações. É tudo uma questão de busca, uma questão de batalha, uma questão de conquista. E esta conquista, ela vem mediante um trabalhar de Deus na nossa vida. E por isso, no meio das circunstâncias difíceis, nas circunstâncias desfavoráveis, nós não podemos deixar de fazer o bem. Não podemos nos cansar de fazer o bem. Não podemos nos cansar de esperar em Deus. Não nos cansemos de fazer o bem. É a exortação que a Bíblia nos traz. Porque no seu tempo nós também haveremos de colher. Não nos cansemos de fazer o bem. Mas no mesmo capítulo, na mesma passagem, a Bíblia nos fala que há uma colheita. Querida amiga, semeie, não tenhas medo, semeie amor, renuncie-te a ti mesmo e faça uma semeadura por fé, se entregando inteiramente a Deus e pedindo que Ele derrame sobre o teu coração do seu amor inefável. E mesmo que o sol te queime, mesmo que o sol resplandeça sobre a tua cabeça, o sol quente do deserto, assim como ele resplandecia sobre a noiva que estava registrada lá no livro de Cantares, mesmo que você venha ter a sua pele queimada pelo sol, mesmo que você sofra o desgaste físico, a colheita do amor, ela é verdadeira, a colheita do amor, ela é certa, a colheita do amor é uma colheita de alegria, de satisfação. Não há no mundo algo que seja melhor do que isso. Amar a Deus com todas as nossas forças e viver segundo este amor. Pense nisso, querida amiga. E se Deus nos permitir, amanhã voltaremos. Até lá, na paz do Senhor Jesus. Aleluia. Painel bíblico com nossa irmã diaconisa Gladys Machado. Coisa boa, né? Aprendermos que nós devemos mesmo... Desculpe. Devemos renunciar, devemos nos humilhar. Desculpe. Porque se nós tivermos a presença de Deus, né, no nosso casamento, na nossa vida, na nossa família, Deus ele vai nos encorajando, né, todos os dias. Glória a Deus. Se nós amarmos a Deus, né, de todo o nosso coração, com todas as nossas forças, nosso entendimento, a nossa alma, Deus vai derramar o seu amor. Aleluia. Vamos esperar em Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Vamos ouvir mais um louvor? Aleluia. Glória a Jesus. O impossível é ver o invisível se tornar real, é tocar o céu com a voz e saber que a chave da vitória está na oração. Se orar, o céu se abrirá. Se orar, o mal se desfaz. Permaneceremos em oração e os muros cairão. Se orar, milagres acontecerão. Se orar, montanhas se moverão. Orar será nossa paixão, firmes em Deus, seguindo sua direção. Com toda a paixão,
paixão. Orar com toda paixão. Orar é invadir o impossível, é ver o invisível se tornar real, é tocar o céu com a voz e saber que a chave da vitória está na oração. Se orar, o céu se abrirá. Se orar, o mal se desfaz. Permaneceremos em oração e os muros cairão. Se orar, milagres acontecerão. Se orar, montanhas se moverão. Orar será nossa paixão, firmes em Deus, seguindo sua direção. Orar, orar com toda paixão. Orar, orar com toda paixão. Diga isto. Orar, orar com toda paixão. Orar, orar com toda paixão. Orar com toda paixão. Diga isto. Orar, orar com toda paixão. Orar, orar com toda paixão. Orar, orar com toda paixão. O que vai acontecer? Se orar, o céu se abrirá. Se orar, o mal se desfaz. Permaneceremos em oração e os muros cairão. Se orar, milagres acontecerão. Se orar, montanhas se moverão. Orar será nossa paixão. Vamos nos colocar de pé, irmãos. Firmes em Deus, Vamos nos colocar de pé. seguindo sua direção. Vamos louvar. Aleluia. Orar com toda paixão. Orar, orar com toda paixão. Orar, orar com toda paixão. Orar, orar com toda paixão. Aleluia, vamos orar com toda a paixão, aleluia. Nós temos mais participações conosco. A nossa irmã Cláudia Milene queria oração para o meu casamento. Vamos orar, irmã Cláudia, aleluia. Irmã Vanice, paz, oração e união, videologado do Partenon. Aleluia. Deus te abençoe, irmã Vanice, irmã Cláudia, irmã Dileia, paz do Senhor Jesus, acompanhando desde Itaqui. Aleluia. Glória a Jesus. Deus te abençoe, irmã Adileia. O irmão Alberto Ventura, paz, oração e união, paz do Senhor, meu irmão. E o irmão Wellington Hipólito, orem para Deus salvar Lourenço e Yasmin Lourenço. Orem para o Wellington Hipólito, vida sentimental. Vamos orar, meu irmão querido, e Deus vai tocar nos teus sentimentos, vai te converter a Ele, e vai te salvar, e vai te libertar, tudo aquilo que está te oprimindo neste dia de hoje, em nome de Jesus. Aleluia. Por quê? Porque, olha só,
Confiam no Senhor os que temem o Senhor. Ele é o seu amparo e o seu escudo. Aleluia. O Senhor é o nosso amparo e o nosso escudo. Não devemos esquecer, né? Mesmo quando estamos em tribulação. Cremos que o Senhor é o nosso amparo e o nosso escudo. Aleluia. Vamos ouvir agora, então, a nossa reflexão com o nosso pastor Humberto Schmidt Vieira. Aleluia. Eu vejo que só está meio choramingando aqui. Aconteceu mesmo com o senhor? Estou alegre, pastor, porque estou recordando-me quando me converti a Cristo e foi dessa forma, o Espírito de Deus entrou e o Senhor está com a sua palavra, o Espírito de Deus me transportando aquele dia, eu sinto a mesma coisa. Aleluia. 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 O que aconteceu contigo, pastor Edson? Eu também estou recordando, pastor, o dia 26 de março de 96. Eu saí da igreja e eu não sei como eu cheguei em casa, mas eu quebrei tudo que eu imaginava que podia ser do diabo e que entristecia Deus. E disse: Deus, a partir de hoje eu sou teu. Ela baixou. Aleluia. Te lembra desse dia? Lembro, pastor. No dia que eu tomei a decisão de seguir a Cristo, pastor, momentos antes de eu tomar a decisão, quando Deus me chamou para vir para cá, eu me sentia como que sem ar, eu não conseguia respirar até que eu tomasse aquela decisão. Eu estava 14 anos trabalhando na empresa que eu trabalhava e eu pedi as contas dessa empresa para sair, para vir servir a Deus aqui. E até o momento que eu pedi as contas, havia uma resistência da pessoa que me empregava, de me liberar, não queria que eu saísse. E eu sentia como que um sufocamento, como se eu tivesse sem ar. E no momento que eu consegui convencer ela que eu ia sair, que Deus estava me chamando, que eu dei o primeiro passo na calçada, pastor, o ar voltou e uma alegria encheu meu coração. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. E foi isso que aconteceu com Levi. Levi ficou tão contente que chamou, e a Bíblia diz que ele não chamou só os seus colegas. A Bíblia diz que havia ali publicanos e pecadores, outros pecadores, seus amigos, amigo de festa, amigo de mesa de bar, amigo de balada, chamou tudo. Diz: vem para a festa, um banquete. E chegou aquele pessoal todo naquele banquete, achando: hoje vão encher a cara. Eu estou tentando contextualizar para o dia de hoje, né? Hoje vão encher a cara, hoje vamos cheirar um pouco lá. Chegam lá, o Levi diferente. Oh, glória a Deus. Antes ele chegava, o Levi já estava meio chapadão lá, meio embalado. Diferente. E o Levi estava do lado de um homem. E todo mundo que chegava, o Levi dizia assim: eu quero te apresentar Jesus. O banquete, vocês são convidados, mas o banquete é para ele. O homenageado é ele, aleluia. O homenageado é ele, eu estou alegre com ele, eu vou segui-lo. Olha o quadro, imagine esse quadro, que negócio fantástico. Aleluia. E agora, quando chega todo mundo, Jesus olha aquele povo, olha para o Levi disse assim: a palavra está contigo, Jesus. Oh, aleluia, que redada maravilhosa, que evangelismo tremendo. Palavra está contigo. E Jesus começou a conversar com aquele povo, com aquelas pessoas, olhando para elas com amor,
Não chamou ninguém de bêbado, não chamou ninguém disto, de feiticeiro, não chamou ninguém de não. Jesus começou a falar de um por um, dizendo: olha, eu te amo, tu podes mudar a tua vida. Olha, eu estou aqui, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas o Filho do Homem veio para servir. Ele começou a dizer: vinde todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Nós estamos aqui na presença do Senhor, né? Nós viemos à sua presença. Então, eu tenho vários pedidos de oração aqui. O irmão Ezequias pede oração pela sua filha Stephanie. Ela já venceu a dengue hemorrágica, grande milagre, o Senhor já operou e vai completar a sua obra na vida da Stephanie. Em nome de Jesus. A irmã Gelsa pede oração pela Maria, que está enferma, a Helena pela sua família, a Graziela pede oração por ela, a Cláudia pelo seu casamento e o Leviton pede a salvação do Lourenço e do Yasmin e pela sua vida. Vamos orar, porque o Senhor, Ele ouve a nossa súplica, Ele é justo e misericordioso. Aleluia, Ele é nosso amparo e nosso escudo. Santo Deus e eterno Pai, aleluia, continuamos na Tua presença, Senhor, crendo nas Tuas misericórdias, crendo no Teu agir, Senhor. São muitas as necessidades, Deus. Deus, aqueles, Senhor, que pediram, Senhor. Deus, agora nós estamos aqui clamando e suplicando, Deus, pelas necessidades de cada um dos Teus filhos, Senhor. Pela sua saúde, pela sua família, pelos seus sentimentos, por milagre, Senhor, na cura, por milagre, Senhor, na enfermidade, Senhor. Deus, Tu conhece cada uma das necessidades, o Senhor conhece cada família, Senhor. Por isso eu clamo a Ti agora, Deus, por uma resposta, por um milagre, por um toque Teu, Deus. Porque, Deus, onde Tu estás, algo acontece e eu creio, Pai, que Tu estás ouvindo o nosso clamor nessa manhã, porque, amado, és Tu da nossa alma, refúgio és Tu, Senhor, o nosso escudo, aquele que nos ampara, Senhor. Ouve a nossa súplica, Deus, e atende segundo as Tuas misericórdias, segundo a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Opera na vida dos Teus filhos, Senhor, dos nossos irmãos e das nossas irmãs, entrando nos seus lares, Senhor. Que a Tua paz venha habitar, Senhor. Que a Tua segurança, Senhor, venha habitar nestas vidas, Pai. Ajuda-nos, Senhor, nesta dia, a confiarmos em Ti, entregarmos todas as nossas dificuldades e as nossas limitações na Tua presença, Senhor. Porque Tu promete que Tu vai cuidar de nós, que não vai nos desamparar, que vai ser o nosso escudo, Senhor. Deus, em nome de Jesus, faz, Senhor, o impossível. Faz o Teu querer, Senhor, cura. Completa, Senhor, a Tua obra na vida da Stephanie, Senhor. E na vida de todos aqueles que estão doentes, naqueles que estão confusos, naqueles que estão tristes, Senhor. Naqueles que estão sem força, Senhor. Tu é a nossa força, Senhor. O nosso rochedo, a nossa alegria está em Ti, Deus. Eu clamo a Ti nesta hora, Senhor, por respostas de oração, por salvação e libertação, Pai. Em nome de Jesus, nos dá a vitória neste dia, Senhor. Muito obrigada, Deus. Eu já Te agradeço porque eu sei que grandes coisas o Senhor vai fazer por aqueles que chegam à Tua presença, Pai. E nós estamos na Tua presença crendo no poder que há na oração, crendo, Senhor, que Tu és o nosso Deus e que Tu cuida de cada um de nós. Muito obrigado por essa programação, pela vida do irmão Christian, pela vida de cada um que esteve conosco nesta manhã. Muito obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor já fez e vai fazer nas nossas vidas. Eu Te louvo e Te agradeço por tudo, Senhor.
em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Jesus. Vamos nos despedir então com paz, oração e união.